Como permanecer fiel a Deus todos os dias, porque tem dia que a gente acorda achando que vai ganhar o mundo pra Cristo e tem dia que a gente se sente o pior pecador dessa terra. Tem nem coragem de olhar pra cara de Jesus. Então como a gente vai conseguir permanecer se a gente é tão inconstante? Se a gente é tão pecador? Como a gente faz pra chegar no fim dos nossos dias, quando a gente já estiver velhinho cercado pelos nossos netos, amando a Jesus mais ainda do que a gente ama hoje? A ideia desse roteiro vem de uma experiência pessoal. Eu tava buscando ao Senhor, perguntando: Senhor, como eu posso permanecer fiel a Ti todos os dias? Porque eu confesso pra você que tem dia que eu não me sinto fiel a Deus como Ele merece. Justamente porque eu não sou perfeito. Tem momentos que eu tô muito em baixa. Tem dias que eu estou extremamente cansado, carregando o peso do mundo das costas. Tem dias que eu acho que eu não me entrego ao Senhor tudo aquilo que Ele merece, tudo aquilo que Ele é digno. Tem dia que eu me acho o pior pecador do mundo. Então como eu poderia permanecer fiel a Deus por, sei lá, mais 30, 40, 50 anos, sendo que hoje eu já tô tendo dificuldade pra permanecer fiel? Sendo que na teoria, hoje é o momento mais fácil da minha vida, que daqui pra frente vai ser só mais difícil. Então como eu conseguiria permanecer fiel? Então eu fui buscar a resposta no único lugar que podia me ajudar: a Bíblia. E nela eu encontrei a história de homens que permaneceram fiéis a Deus, mesmo quando tava tudo dando errado. E é na Bíblia que começa a nossa jornada. O primeiro exemplo de fidelidade que eu encontrei foi justamente de Paulo, mais especificamente no final dos seus dias. A despedida dele, que tá lá em 2 Timóteo 4. Basicamente, ele tá preso depois de uma série de coisa ruim que aconteceu com ele, mas mesmo assim, ele tava permanecendo fiel a Deus. Ele sabia que sua vida tava chegando ao fim, então ele escreveu uma das frases mais icônicas de toda a Bíblia: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mesmo estando em uma prisão, abandonado por um de seus discípulos, sozinho, pedindo pra Timóteo trazer a capa dele e alguns livros, ele sabia que ele tinha permanecido fiel até o fim. No versículo 8, ele fala que está aguardando a sua recompensa, que é uma coroa de justiça. E isso era a recompensa que ele esperava, não era recompensa de homem nenhum. Então eu li isso e fiquei: uau, eu tenho muito pra aprender com esse cara. Porque muitos de nós temos o olho apenas na linha de partida, a gente não enxerga aquilo que tem no final da jornada, aquilo que tá na linha de chegada. A gente acha que a caminhada com Deus é uma corrida de 100 metros, que a gente vai começar apenas nesse pequeno espaço, de que é quando nós estamos extremamente animados, extremamente motivados pra finalizar a corrida. Mas aí passou 100 metros, 200 metros, 1 ano, 2 anos, a gente percebe que a caminhada virou uma maratona. Cadê a nossa energia pra continuar? E não é justamente isso, a caminhada com Deus não é uma corrida, é uma maratona. É algo longo, que só aqueles que persistem resistem até o final. Puxando um exemplo mais contemporâneo pra gente do que o nosso mano Paulo, um exemplo ótimo disso é Billy Graham, um grande homem de Deus, evangelista, que pregou pessoalmente pra mais de 100 milhões de pessoas. Mas o que mais me surpreende dele não são as milhões de salvações que vieram através de suas pregações, mas sim a sua fidelidade de permanecer em Deus durante mais de 60 anos de ministério. E eu tava pensando quais eram as orações desse homem. O que ele orava pra conseguir permanecer em Deus fiel e firme durante tanto tempo? Ainda bem, ele escreveu bastante livro, deu várias entrevistas, então a gente consegue saber o que ele orava. E uma das coisas que mais me pegou foi saber que ele orava pra não se tornar autossuficiente em tempos de sucesso e medroso em tempos de perigo. Aqui a gente consegue tirar duas pérolas muito boas, porque a gente pode se afastar de Deus em dois momentos bem cruciais da nossa jornada com Ele. O primeiro é quando tá tudo dando certo. Muitas pessoas vêm buscar Deus justamente em um momento que as coisas começaram a dar errado, que entenderam que elas já não conseguiriam mais resolver o assunto, então botaram tudo na mão de Deus. E como Deus é bom, Ele vai lá e Ele ajuda tudo a voltar ao lugar. Mas então tudo começa a dar certo. E quando tudo começa a dar certo, você já acha que é capaz de caminhar com a força de suas pernas. Então você acha que não precisa mais de Deus e volta a viver uma vida distante dele. Um exemplo mais básico é o povo de Israel, depois de sair do Egito. Quando eles estavam lutando para conquistar a Terra Prometida, eles sabiam que sem Deus, eles não iam conseguir ganhar daqueles exércitos. Mas a partir do momento que eles já tinham conquistado a Terra inteira, quando tudo aquilo era deles e eles podiam finalmente descansar, eles deixaram de olhar para o Senhor, porque já não tinham mais aquela necessidade de buscar a Deus todo dia para ganhar uma batalha. Então, com o passar do tempo, eles foram se esquecendo de Deus, não falaram de Deus para os seus filhos. Então, daí para frente foi só derrocada, só pecados, só caíram. No momento do sucesso, temos que pedir ao Senhor para não nos tornarmos autossuficientes. E agora vem o momento do perigo. Muitas vezes, quando começa tudo a dar errado, a gente pode querer jogar a culpa nas costas de Deus, achar que Ele abandonou a gente, ou simplesmente ficar paralisados pelo medo. Nesse momento, temos que orar ao Senhor, pedir para Ele nos dar força, pra gente ter ousadia, pra conseguir romper esse momento de sofrimento. E sabendo que mesmo no momento da angústia, Ele ainda tá com a gente. E Paulo, mais uma vez, é um baita exemplo disso. Lá em Atos 16, ele tá preso na prisão junto com Silas. Seu pé tá algemado em um tronco. Então eles lá, Paulo e Silas na prisão, louvando e adorando a Deus. Eles não estavam felizes pela situação que eles encontravam. Eles estavam felizes porque eles tinham a Deus. Porque a fidelidade que eles tinham com Deus, desse relacionamento próximo, não se baseava nas coisas que eles passavam, mas se baseava em ter Deus com eles. Paulo mesmo disse que sabia como era ter tudo e também sabia como era não ter nada, mas desde que ele tivesse a Deus, ele teria tudo que é importante. Então, cara, o que a gente pode fazer quando nossos pés cansarem? O que a gente pode fazer quando a nossa energia acabar? Quando a motivação
motivação inicial, daquele início de corrida, de finalizar, é continuar fazendo, mesmo sem motivação. Você não vai na academia só quando você tá motivado. Você vai na academia porque se você não treinar, você não vai meter o shape. Você não vai estudar inglês só porque você não tá motivado. Você estuda porque você sabe que necessita disso para conseguir um bom emprego e melhor oportunidade. Nós não fazemos as coisas de Deus apenas quando estamos motivados, mas nós fazemos as coisas de Deus porque é o certo a se fazer, porque somos fiéis a Deus. Tem uma frase de Spurgeon que eu acho muito boa e se encaixa perfeitamente aqui. A corrida não é para os pés velozes, mas para aqueles que continuam correndo quando as pernas estão cansadas e o coração tá pesado. São para aqueles que permanecem. Só tem uma forma da gente permanecer fiel a Deus até o final dos nossos dias. É se os nossos olhos permanecerem apenas em Deus. Se nós ousarmos olharmos para nós mesmos em vez de olhar para Cristo, nós vamos desistir. Porque se você olhar para você, você vai ver todos os seus pecados, você vai ver todos os seus erros, todas as suas falhas. Você vai perceber que nem por um segundo sequer você é digno da glória de Cristo. E é justamente aí que entra a graça. Quando a gente peca, vem uma voz na nossa cabeça acusando a gente do pecado. O Espírito Santo vira para nós e fala: você pecou, você não consegue vencer isso sozinho, mas se aproxime de Jesus que você consegue. Mas ao mesmo tempo, se a gente não der ouvido para a voz do Espírito Santo, mas sim para a voz da nossa carnalidade, do nosso pecado, a gente vai ouvir autocondenação, falando: você pecou, você se afastou de Deus e não ouse tentar voltar para Deus porque você é sujo demais para se aproximar dele. Isso que acontece quando a gente olha para nós e não olha para Cristo. A gente se acha indigno demais e se afasta de Jesus. Ou se a gente ousar olhar para homens, se você colocar a sua esperança em uma pessoa que não é Deus, você vai só se decepcionar. Eu já ouvi em evangelismo inúmeros relatos de pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram a fé, justamente porque viu homens pregando uma coisa e fazendo outra. Porque dentro da igreja deles, as pessoas não eram fiel a Deus. E justamente por olhar as pessoas e não olhar a Deus, as pessoas abandonaram a Deus. Eu não estou com os meus olhos em cima do meu líder, em cima do meu pastor, eu estou com os meus olhos em Jesus. Se eles caírem, não vai ser o suficiente para fazer eu abandonar minha fé, porque eu não estou olhando eles, eu estou olhando a Cristo. Porque nós precisamos entender uma verdade muito básica do evangelho. Nós temos uma aliança com Cristo. A aliança não é uma coisa justa, porque se fosse para ser justo sua caminhada com o Senhor, você devia ir para o inferno. Mas como graças a Deus essa aliança não é justa, nós temos a graça de poder olhar para o nosso Deus e ser amados por Ele. Vai ter dias que você vai estar cansado demais para fazer seu devocional, mas você vai fazer o seu devocional porque você tem uma aliança com Deus. Vai ter dias que você vai querer muito pecar, voltar para sua vida de pecado, mas você não vai porque você tem uma aliança com Deus, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Paulo podia muito bem querer voltar para sua antiga vida quando ele tinha tudo aos olhos dos homens. Pensa em um cara bem sucedido, era Paulo na época dele, inteligente e rico, respeitado pelo povo de Israel e respeitado pelos romanos. Não tinha uma coisa melhor para se desejar naquela época do que a vida que Paulo tinha. E olha como Paulo terminou: abandonado, sozinho, traído, foi chicoteado, teve seu barco naufragado, acabou decapitado, mas para ele toda aquela vida anterior a Cristo era lixo, era perda, porque ele sabia que em Deus ele teria algo muito maior, a coroa da justiça que o esperaria no final da sua jornada de fidelidade. E é assim que tem que estar os nossos olhos, olhando para o final da corrida, tendo em nossos olhos a esperança em Cristo Jesus, porque uma verdadeira aliança com Deus, que é o que a gente tem que querer, é baseada na fidelidade, não na emoção. Porque quando a emoção acabar, se um dia você achar que não tá sentindo Deus, você vai lembrar que ainda tem aliança com Ele. A motivação pode até fazer a gente começar, pode até fazer a gente ter aquele primeiro sprint de corrida, mas a disciplina da presença é o que faz a gente persistir e permanecer. Essa disciplina se baseia no relacionamento com Deus, oração, devocional, jejum, relacionamento intencional com a pessoa do Espírito Santo. A gente também tem que entender, para permanecer fiel até o fim dos nossos dias, é saber que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Porque se fazemos querendo ganhar glória para nós mesmos, nós também iremos parar no meio da jornada. Se você faz alguma coisa esperando receber uma salva de palmas, querendo que alguém olhe para você e diga: uau, como esse homem, como essa mulher é extremamente espiritual, você tá fadado a cair no meio da jornada. Porque tudo que fazemos é para a glória de Deus, não a glória nossa. Se alguém te elogia, você vira e fala: obrigado, mas toda a glória a Deus. E se alguém não te elogia, a glória a Deus também, porque você não tá fazendo para ser visto pelos outros. Você deixaria de fazer o certo só porque ninguém tá olhando? Se a resposta é sim, quer dizer que você esqueceu que tem alguém te olhando todo momento. Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para a glória de Deus. Você já comeu, lembrando até mesmo que a sua alimentação é para a glória de Deus? Você já fez um trabalho na escola, faculdade, pensando que isso era para a glória de Deus? Você já foi excelente no seu serviço, pensando que aquilo era para a glória de Deus, não para o seu chefe chato? Tudo que fazemos é para a glória de Deus. E se queremos persistir fiéis até o fim, temos que entender essa verdade do Evangelho. Somos excelentes não para ser elogiados, somos excelentes porque fazemos tudo como se estivéssemos fazendo para Deus. O verdadeiro
prêmio pelo qual lutamos está lá na Bíblia. Cristo Jesus, a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Ele é aquilo que está no final da nossa jornada. É saber que poderemos um dia chegar na frente de Jesus e Ele olhar nos nossos olhos e dizer: servo bom e fiel, pode entrar no meu reino. É saber que no dia que nós olharmos para a face de Jesus, Ele vai dizer que nos conhece. É saber que um dia poderemos estar lado a lado com Ele, sabendo que Ele sofreu por nós e nós sofremos por amor a Ele também, porque Ele é digno de tudo. Paulo permaneceu porque seus olhos não estavam nas coisas terrenas, os seus olhos estavam na coroa da justiça que vai vir com Jesus. Se nós não tivermos os nossos olhos na eternidade, pela glória e majestade de Deus, qualquer pedrinha no meio do nosso caminho vai fazer a gente tropeçar e cair e desistir da jornada inteira. A gente tem que lembrar que não tá correndo pra nada. Essa luta que a gente passa diariamente, esse cansaço que a gente carrega, não é pra nada. É pra gente encontrar o nosso Pai que tá lá no final da linha de chegada, esperando a gente de braços abertos. Então, pra finalizar o vídeo aqui, eu tenho outro exemplo de fidelidade. João, o discípulo amado de Jesus, foi o único dos 12 que até mesmo quando Jesus estava sendo crucificado, aquele momento que você ser visto como discípulo daquele homem poderia literalmente custar a sua vida, permaneceu aos pés da cruz. Que homem fiel! Então, como ele pode ter permanecido sendo que todos os outros foram embora? Como ele pode ter sido o primeiro a estar disposto a entregar sua vida por Jesus? João era falho, a gente vê nas escrituras algumas vezes que ele pecou contra o Senhor, às vezes que ele não entendeu como funcionava o reino de Deus, mas ele entendeu uma coisa muito mais importante, ele entendeu como funcionava o amor de Cristo. Então por isso João permaneceu. Ele entendeu que era muito amado por Cristo e ele não fazia aquelas coisas para tentar provar ou merecer alguma coisa, ele fazia aquilo porque ele era muito amado. João entendeu que para permanecer fiel basta apenas você responder aquele amor que você recebeu. É muito mais simples do que parece. É você entender que você foi muito perdoado e muito amado pelo Senhor. E o amor de Deus é como o som de muitas águas. Quando nós entramos embaixo dele, parece que a gente entrou embaixo de uma cachoeira. O som do mundo à nossa volta morre. As dúvidas internas, quando a gente entra na presença do Senhor, elas morrem. O questionamento morre. A gente percebe que mesmo quando estamos quebrados, o Senhor ainda nos ama. Que o Senhor Jesus não se surpreende com a nossa bagunça. Muito pelo contrário, Ele organiza tudo e bota tudo no lugar. Então, como a única resposta a esse amor que lança fora todo medo é amar Jesus de volta. É assim que permaneceremos fiéis até o fim dos nossos dias. Até que chegue o dia onde nós estaremos velhos, sentados em uma cadeira de balanço, rodeado pelos nossos netos, e olhar nos olhos deles e falar: o vovô amou muito a Jesus. O vovô ama muito mais a Jesus do que amava quando tinha idade de vocês. E esse é o segredo para que nos nossos últimos dias, quando nós já não tivermos mais forças nas nossas pernas, quando as nossas costas não tiverem mais energias para ficarem retas, vai ser assim, tendo os olhos focados em Cristo, que nós iremos permanecer fiel até o final dos nossos dias, entendendo que somos muito amados por Ele, que não fazemos as coisas para ser vistos por homens, mas fazemos as coisas para a glória de Deus, que os nossos olhos têm que estar em Jesus. Pedro, quando caminhou sobre as águas e tinha os olhos em Jesus, ele conseguiu caminhar em sua direção, mas a partir do momento que ele deu ouvido à tempestade ou o barulho do vento, ele começou a afundar. Então o segredo é esse, estar com os olhos firmados em Jesus, porque não tem outra forma de você permanecer fiel até os últimos dias, se não for com a graça e a misericórdia dele. Nós só vamos viver uma vez nessa terra, que possamos viver nessa terra na melhor forma possível, e essa melhor forma possível é vivendo os planos de Deus que Ele tem para nós desde a fundação do mundo, é se aproximar desse Deus de amor todos os dias. É assim que permaneceremos fiel, para poder dizer que combatemos um bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé. E esse é o vídeo de hoje, foi isso que o Senhor tinha colocado no meu coração, quando algumas semanas atrás eu estava perguntando: Senhor, como eu posso permanecer fiel a Ti todos os dias? E se isso abençoou a sua vida de alguma forma, eu te peço para não se esquecer de se inscrever nesse canal ou mandar para algum amigo. Eu também não poderia deixar de agradecer pelo nosso apoiador de mais alto tier do canal, Ademar Júnior. Muito obrigado. E se você também quiser apoiar a gente, cogite virar um membro. Mas por hoje é isso, até um próximo vídeo e que Deus te abençoe.